O momento mais precioso do culto. Glória a Deus, Glórias a Deus. Vamos então já. Glória a Deus, aleluia. Esperando pela campanha. Amém. Glória a Deus. É tempo de restauração. Glória a Deus. Eu tenho dito até aqui, meu amado, que se não houver em nossas vidas restauração, não tem céu para mim e para você. Aleluia. Então, aquele que tem ouvido nessa noite, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque ouvindo, guardando, praticando, que nós chegamos lá. Glória a Deus. Amém, meu amado? Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Levanta a tua mão para o alto. Eu já quero que o nosso irmão Luiz. Glórias a Deus. Oramos ao Senhor. Querido e amado Deus, neste momento nós te agradecemos por mais esse dia, por mais, Papai querido, esta campanha, Senhor, que tu tens colocado, esse desejo no meu coração, meu Pai, da restauração, Senhor. Então eu te peço neste momento, Papai querido, venha abençoar, Senhor, nessa noite. Venha usar o teu servo nesta noite, humildemente, assim como tu já me mostra o seu coração. Oh, Deus, Pai querido e Pai eterno, graças eu te dou, Senhor, pela sua vida, Pai. Porque da onde tu tiraste, Senhor amado, é porque verdadeiramente, Papai, tu tens um grande projeto, Senhor amado, na vida deste homem. E tu me mostras, Senhor amado, que esse homem vai começar a passear, mas passear por lugares muito longe, Senhor. Ele começará, Senhor amado, voar em asas de aço, Papai. Tu levarás, Senhor amado, por muitos lugares, e aonde quer que ele pisar a planta dos seus pés, o teu nome será glorificado. Pai querido e Pai eterno, usa ele como um canal transmissor de bênção nesta noite para as nossas vidas, porque ele bem sabe do peso da responsabilidade ao qual ele traz em seus ombros nessa noite. Eu entrego, Senhor, nas tuas mãos. Fala conosco, Espírito Santo da verdade, para a glória do teu santo e poderoso nome. Entregamos a ti neste momento, em nome de Jesus, o teu servo. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Saúde da amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Pode se assentar, louvado seja Deus, o Senhor é bom e a sua misericórdia. Ele é poderoso, é soberano. Também é motivo de alegria de conhecer mais um povo que vai morar no céu. Amém. Só espera a volta do mestre, né? De repente, nem aquela pregação. De repente, o pastor falou que eu vou ministrar, de repente Jesus arrebata a igreja. Então temos que estar preparados, né? Que a nossa vida é montar. E de repente ele vai arrebatar a igreja. De repente aquele que está do seu lado aí vai ser arrebatado. E aí? É verdade. Você preparou? É verdade? Porque ele está à porta. Eu vou cantar um louvor também. É esse aí, CD. A número 4, eu vou cantar um louvor, CD eu ganhei. E todo CD que eu ganho, eu ensaio, arrisco para cantar. Que a Bíblia diz que todos que têm fôlego louvam o Senhor, né? A número 4, Vasco. Glória a Jesus. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Gente, que fala sobre Deus de promessa, Deus de aliança. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quem sabe louva comigo. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos tão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria
promessa eu disse que passa pelo teste do tempo. É que ele não sabia, ainda não tinha acabado o louvor. Mas ele não sabia. Pode deixar, fala, não. Está na bênção, está abençoado. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Já tem gente até chorando, derramando lágrimas. Porque quem sabe você tem dito, cadê a promessa? Não é verdade? Aquele que é fiel, que te fez a promessa, ele vai cumprir. Amém? Louvado seja Deus. Então já quero que você abra a tua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10. Louvado seja Deus, o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Obrigado aí, irmão do som, que Deus abençoe. Glória a Deus. Marcos capítulo 10, aleluia, versículo 46. Aleluia. Louvado seja Deus. Hoje é noite de restauração, noite de milagre, noite de conquista, de vitória, de salvação. Amém. Aleluia, né, de renovo. Vamos ler então a palavra de Deus que diz assim: e depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seu discípulo, uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E você pode se assentar. Louvado seja Deus, bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome daquele que vive e reina para toda sempre. Bom, eu sou o Luiz Eugênio da Conceição, esse é o meu nome. Eu vim ali do estado do Rio de Janeiro e vim parar nessa cidade por bondade de Deus. Como Deus acabou de usar o pastor, Deus tem promessa, então você tem que crer. Sempre quando Deus fala que tem promessa, eu creio na promessa de Deus. Você também tem que crer. Né? Eu já quero agradecer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo por essa oportunidade. Agradecer ao irmão Fernando, que foi um instrumento de Deus, né? E o pastor também, que nos confiou, acreditando no meu ministério. Glória a Jesus. Né? Também o irmão Sérgio, que está aí, essa bênção de Deus aí, junto com a sua esposa. Cadê a esposa do irmão Sérgio? Está aí? Está lá, que Deus abençoe toda a sua família, a sua parentela. O irmão Sérgio é uma bênção, está sempre lá com nós, lá no Vida Jovem, né? E estamos aí para fazer a obra do Senhor. Também quero agradecer o irmão que foi lá me buscar, que Deus abençoe, que foi o veículo, né, que me trouxe e vai me levar. Então assim, tem que estar disponível para a obra de Deus, né? E agradecer também a igreja que me recebeu com muito carinho aqui nesta noite para ministrar a palavra do Senhor Jesus. Mas na verdade aqui nessa noite o professor é o Espírito Santo de Deus. Porque eu te digo que de mim próprio eu não tenho nada, mas essa palavra aqui tem para a tua vida, mudança de vida, e vai mudar a sua história, vai marcar a sua história nessa noite, porque o dono da festa está aqui. O nome dele chama-se Jesus de Nazaré. Porque não teria nenhum motivo de estarmos aqui se o dono da festa não estivesse. É verdade? Aí quando eu cheguei, o irmão falou assim para mim: a igreja é pequena. Aí eu falei: não, mas que bom que o dono da festa vai estar lá. O importante é Jesus. Mas é só por um tempo. Daqui um dia vocês vão mudar para um salão maior. E é verdade, o reino de Deus tem que crescer. E quem é que vai estar contribuindo, ajudando para a igreja crescer, para mudar com um tempo maior? É o rebanho do Senhor Jesus. Deus conta contigo. Amém? Então essa passagem aqui que eu acabei de ler agora fala sobre do Bartimeu, que ele soube que Jesus estava passando numa cidade, essa cidade chamada de Jericó, e Jesus está saindo com seu discípulo, e a palavra diz que ele estava à beira do caminho, mendigando. É conhecido de toda essa passagem. Se você não conhece, vem da escola dominical estudar, porque é bom. Para a gente poder falar alguma coisa de Jesus, a gente tem que aprender. A gente tem que vir na escola dominical, tem que vir estudar para aprender. Que tem gente que quer falar, sendo que não aprende, não ouve. Tem gente que só quer falar. A Bíblia diz que é melhor ouvir do que falar. Não é verdade? Eu não esperava, o pastor ligou, e eu estava lá no Vida Jovem, eu estou cuidando lá de mais de 50 lá, e ele falou: ô Luiz, dá para você, queria convidar o amado para vir aqui trazer uma palavra, contar um testemunho? Na verdade, eu não podia, mas eu fiz um propósito de Deus que eu não posso dizer não para a obra de Deus. Amém, Deus, aleluia. Porque de onde Jesus nos tirou e nos trouxe aqui para a sua presença é motivo da gente se alegrar, né, pastor? Porque tem muita gente essa hora no hospital, morrendo, cheio de aparelho, e nós estamos aqui vivos para a glória do Deus. Louvado seja Deus, com saúde, respirando. Tem gente que não está mais respirando no hospital. Eu cuidei de um senhor que ele
ele estava lá de cama, a irmã me convidou para cuidar dele, falou, vou te pagar 50 reais. Eu falei, não, mano, não precisa pagar, o rapaz está lá, vou cuidar dele. E eu comecei a cuidar desse rapaz. Eu tinha que dar água para ele na seringa, igreja. E cristão, crente, salvo, Cristo Jesus. Porque uma doença tomou conta do pé dele, deu um problema lá no estômago dele, mal, morrendo. E eu lá cuidando dele. Tinha que levar ele para o banheiro, trocar a fralda dele, porque as próprias enfermeiras às vezes tinham nojo. Às vezes fala que a enfermeira está preparada, mas tem hora que elas têm nojo. E eu cuidando dele lá, e eu dava água para ele na seringa e falava, ó, sendo a vontade de Deus, Jesus vai te curar. Porque tem muita gente às vezes fala, Jesus vai te curar amanhã, e aí eu estou mentindo. É verdade. Tudo é vontade do Pai, não é verdade, ó, pastor? Jesus, quando orou, ele disse, ó, que não seja o próprio Jesus, que não seja a minha vontade, mas que seja a tua vontade, Pai. Não, o próprio Jesus, sendo Deus, só queria fazer a vontade do Pai. Eu falei, ó, se for a vontade de Jesus, ele vai te curar, irmão. Claro que para nós, a gente quer que Jesus cure um ser humano. E de repente eu fui numa igreja dar um testemunho, e a família dele foi cuidar. Quando eu estou voltando, me liga no telefone, o fulano acabou de morrer. Então tem que glorificar a Deus, irmão. Aproveite, você que está com saúde, está respirando, está com vida, adora esse Deus. Porque tem muita gente que adora a Deus quando está na cama, quando está no hospital. Aí Deus olha do teu, mas quando tu estava com saúde, com vida, você não quis fazer, e agora tu quer fazer, vai ficar mais um pouco aí. Porque tem pessoa que só dá valor depois que perde, depois que está passando por uma prova por causa da consequência, desobediência. A desobediência, irmão, é uma coisa que traz consequência de desgraça, de miséria, de derrota. Todo desobediente não tem vitória da parte de Deus. Até ele se humilhar, como o pastor acabou de falar, que nós temos que se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Quando eu falo se humilhar debaixo da potente mão de Deus, você vai estar guardado. Aqui está a mão de Deus e Deus vai estar te guardando. Se tu for para a direita, ele vai. Se tu for para a esquerda, a mão de Deus vai. Se tu for para frente, a mão de Deus vai contigo. Vai estar te guiando, vai estar te ajudando, te abençoando. Amém? Amém. Então vamos aproveitar na presença de Deus, glorificar. Fale qualquer coisa para Jesus. Eu te amo, eu te adoro, eu te glorifico. Tu és um maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o Emanuel. Fale qualquer coisa, manda beijo para Jesus. Aleluia! Ele é o amado de nossa alma, é o desejado das nações. A Ele temos que adorar. A esse sim, adorar. A esse sim, prestar culto a Ele. Jesus de Nazaré. Somente a Ele temos que prestar culto. Só a Ele, para ninguém. Tem muita gente que tem culto na sua congregação. Por exemplo, hoje teve culto, tem culto aqui. E às vezes se diz que tem um profeta lá no outro lugar, e na congregação dele vai atrás do homem. E aí, pastor, ele volta frustrado, porque foi atrás do homem, sabendo que tem culto aqui na congregação dele. Ele não vem honrar a congregação, não vem honrar o pastor, não vem honrar o próprio ministério que Deus colocou na mão do pastor. E aí volta frustrado, porque foi atrás do homem. Paulo disse que nós temos que congregar. Você tem que ficar na sua congregação. E tem gente que fica pulando aí, igual macaco. Mas é verdade. E aí ficar pulando, ele não tem raiz, ele não tem referência. Porque ficar pulando. O mesmo Deus que vai estar lá vai estar aqui. Amém. Amém? Não é o homem que vai te abençoar, é a palavra de Deus. Fica aí na tarde de profecia, de profeta. A maior revelação de profecia está aqui na palavra. Mesmo Deus que vai usar o fulano, vai usar o pastor aqui, vai usar uma criança aqui. Se Jesus está aqui, ele vai usar alguém. Aleluia! Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Não há. Mas eu não sou profeta. E aí Deus se prepara, te levanta. Glória a Deus. É verdade? Mas eu não sou pastor, mas Deus vai te usar também. Eu não sou levita, Deus vai te usar também. Deus pode pegar uma criancinha e usar. Ele é Deus, ele faz como quer, opera como quer, usa quem quer, levanta quem quer, envia quem quer, traz quem quer, exalta quem quer, abate quem quer. Ele é soberano, tem o controle do universo, tem o controle da minha vida e da sua vida nessa noite. Louvado seja Deus. E tem também o controle dos seus problemas. O Bartimeu estava lá, problemão. Parecia que não tinha solução e parecia que ia morrer daquele jeito. Quem o via, o conhecia naquele estado, que era o Bartimeu mendigo, filho de Timeu. Todos conheciam a história daquele homem, mendigando, pastor. Tinha uma capa que o identificava como identidade para pedir. Uma capa romana que o identificava para ele poder pedir, mendigar. Estava ali sujo, fedendo, desprezado pela sociedade.
Mas aí ele ouve um alvoroço. Ele era cego, mas não era bobo, não era surdo. Ele falou, vou usar um instrumento. Só que alvoroço é esse aí que eu ouço? Não está sabendo? É Jesus de Nazaré que está passando. Ele falou, eu vou aproveitar a oportunidade. Então hoje aqui nessa noite você aproveita a oportunidade que o Mestre está aqui para te dar vitória. Louvado seja Deus. É Jesus que está passando. Ele falou, vou usar o instrumento que eu tenho. Ele começa a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele começa a clamar, diz a palavra do Senhor que alguns o repreendiam para que se calasse, para que ele não clamasse a Jesus de Nazaré. Quando ele está clamando, a Bíblia diz que muitos repreendiam, mas a Bíblia diz, mas ele clamava cada vez mais. Eu não sei como é que você entrou aqui. Quem sabe os problemas da vida, as lutas, as adversidades da vida está impedindo você de clamar o nome do Nazareno, está impedindo você de clamar o nome de Jesus por causa das lutas, por causa das adversidades. As adversidades, é bem verdade, pastor, que deixou alguns em casa hoje. Alguns com seus problemas ficam em casa por causa dos problemas. E não vai mudar nada, o problema vai estar lá, ficou em casa, vai estar lá, vai acumular. E tem gente, obrigado Espírito Santo, me ajuda mesmo, tá bom, professor? Aí eu vou sair daquela igreja porque é muita prova, ninguém olha pra mim, aí não sei o que, eu vou para outra igreja. Aí a luta que ele estava passando aqui, se ele não venceu aqui, pastor, a dona luta vai com ele dentro da mala. E chegar lá vai dobrar. Se ele não conseguiu vencer aqui, pastor, para vencer lá? Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Assim como eu venci, vós também vencerá. Louvado seja Deus. Mas então que Deus é esse? Você acha que Deus é um mero ser celestial que está no trono sentado assistindo a igreja sofrer? Está sofrendo? Não, vai sofrer. Não. Tem gente que pensa assim, mano. Não é verdade? Não. Ele é um Deus, irmão. Ele é um Deus de amor. É um Deus bondoso. Ele é um Deus que se diz que é a fonte da bondade, da misericórdia, da compaixão. Se está vendo você sofrer, ele vai estar com providência. Amém. Se você entrou aqui triste, vai sair alegre. Amém. É verdade. Entrou aqui com uma enfermidade, ele vai te curar. Amém. Porque Deus é especialista em curar, em restaurar, em levantar o caído, o que está derrotado, que está andando de cabeça baixa. Aleluia. É o sonho de Deus, é ver uma igreja alegre, uma igreja cheia do poder, cheia da glória, cheia da graça. Louvado seja Deus. Porque o mundo espera alguma coisa da igreja. E quem é a igreja? A igreja sou eu e você. Aqui é o templo. Glória a Deus. É verdade. Aleluia. Atos capítulo 3 está lá o coxo lá na porta do templo. E quem veio na hora nona para orar? Quem veio? Pedro e João. E o povo entrava vendo aquele coxo lá, não faziam nada. Glória a Deus. Eles não tinham compaixão, só se preocupava com si mesmo. Mas não tinha compaixão e não tinha mão para pegar aquele coxo e levar para dentro do templo. Não é verdade? Não tinha compaixão. Estava pedindo esmola, era colocado ali. O povo dava esmola, mas não dava uma palavra de Deus para ele. Era tudo religioso, irmão. E estava lá ele. A necessidade dele, na verdade, não era esmola. Aí quem vem? 2 homens com unção, entendendo que Jesus nos deu autoridade. Eles entenderam da autoridade que Jesus delegou à igreja. Pedro e João entenderam isso. Eu e você temos que entender, porque Jesus despachou 2 a 2, falou, eis que mudou o poder. Fica em Jerusalém, porque do alto vão ser revestidos e depois vai. Nós temos a autoridade de Jesus para expulsar os demônios, para falar para o paralítico, para o coxo, levanta e anda, toma a tua cama no nome de Jesus e vai. Aleluia! E lá vem Pedro e João para orar. E agora diz a palavra que ele fita os olhos em Pedro e João, querendo uma esmola, esperando alguma coisa. Eu disse aqui, o mundo lá fora espera alguma coisa de mim e de você, que andamos bem arrumadinho, de terno e gravata, que somos de Jesus, de Cristo, está esperando uma palavra. Aleluia. E aí? Glória a Deus. O mundo está esperando. Aí Pedro fita os olhos em mim. Eu não tenho prata nem ouro, a gente não vai ter o dinheiro, não vai ter a roupa, não vai ter a comida, mas eu te garanto que a palavra tu vai ter. Tem que ter a palavra, pastor. Aleluia. O que ia mudar a história daquele coxo não era prata nem ouro.
Porque se Pedro tivesse a prata e ouro, obrigado Espírito Santo, ele ia gastar, ia continuar na mesma situação. Caiu no céu quentinho, obrigado. Não é verdade, pastor? Não ia mudar nada. Glória a Deus, aleluia. Mas aí Pedro entende que Jesus delegou autoridade. Não, o que ele precisa não é de prata, né, João? Glória a Deus, aleluia. Às vezes você não vai ter um bom carro, você, né, não vai ser reconhecido, mas você vai ter um levante e anda no nome de Jesus, porque a autoridade está sobre os seus lábios, sobre a sua vida. Aleluia! Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, ó, o que eu entendo aqui? Obrigado, Espírito Santo. Pedro entendeu que Jesus não veio só para ele, veio para aquele posto também. Tem muita gente que está passando de largo do necessitado. Vê um mendigo na rua, vê um rejeitado na rua, vê um drogado na rua, ele passa de largo. E até corre, se dizendo que tem Jesus e não dá nenhuma palavra. Glória a Deus. É verdade. Mas ele entendeu, não, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, em nome de Jesus, receba, levanta e anda. Na mesma hora, ele levantou, e aí? E a Bíblia diz que entrou no tempo que glorificando. E agora, aqueles que conheciam a situação daquele homem, não precisava nem dele pregar, nem testemunhar. Os que conheciam ele, como é que aconteceu isso aí, rapaz? Você, rapaz, aquele camarada falou, levanta e anda no nome do tal de Jesus de Nazaré. Eu levantei e andei para a glória de Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus! Quem faz a obra é Jesus. Amém. Pedro e João só foram um instrumento. Aí tem gente que começa a ser usado, começa a bater no peito achando que é ele, que quem faz é ele, que quem pode é ele, que quem é ele. Tu não é, tu não pode, tu não faz. Quem pode, quem faz, quem é, chama-se Jesus de Nazaré. Louvado seja Deus. E ele foi restaurado. Ele agora sai glorificando a Deus. A tua situação não é pior do que a dele. Glória a E Deus. para Deus não existe situação pior. Eu quero ver alguém nessa face da terra ainda. Não vi ninguém ainda que pudesse inventar um problema que o meu Deus, o teu Deus, não possa resolver. Tem alguém, pastor, ainda aí? Eu faço um desafio. Faço um desafio para alguém inventar um problema que o soberano, o Deus dos Hebreus de Israel, não possa dar solução. Glória a Deus. E Deus gosta, quando surge um problema, um problemão, ele fala, deixa comigo. É verdade, pastor? É verdade? Está lá o Bartimeu também jogado, ninguém podia fazer nada. Mas quando ele clama, a multidão manda ele calar. Ele fala, vou calar nada, vou aproveitar a oportunidade. Ele está aqui, e era a última vez que Jesus ia passar ali. Ó, era a última vez que Jesus ia passar. Glória a Deus. Falou, vou aproveitar a oportunidade. E ele clama, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glória a Deus. Jesus quer ouvir o meu e o teu clamor. Glória a Deus. A Bíblia diz que você tem que clamar. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Da Jeremias 3:33. Você tem que clamar. Tem gente, não, mas Deus não é surdo. Mas você tem que clamar. Ele gritou, a Bíblia diz que ele gritou. Quanto mais ele mandava calar, aí que ele gritava. E Jesus já estava longe. Jesus para. O clamor dele fez parar Jesus. Ele chama a atenção de Jesus. Aleluia! E Jesus para. Parece que veja a multidão, ele parou. Para quem será? A multidão achava que seria para algum deles, mas Jesus surpreende. Não, manda chamar aquele mendigo que está lá, aquele que está lá clamando. E agora parece que veja a multidão, tem que abrir caminho para ele passar. Levanta-te, tem de bom ânimo, o mestre te chama. Aleluia! Jesus está dizendo para você ter bom ânimo nessa noite. Está dizendo para você ter bom ânimo, não desistir, não recuar diante da adversidade. A adversidade para ele é nada. E parece que veja agora a multidão tem que abrir o caminho. E agora vamos fazer uma metáfora aqui. O Bartimeu todo metido, passando, né? E aqueles que tinham rejeitado, que estavam até botando a mão na nariz, está entendendo agora? E agora tem que aturar o Bartimeu todo metido. Está me chamando o mestre, hein? Aleluia, todo te encontra o mestre. Louvado seja Deus. E ele vai te encontrar o mestre. Aleluia. Porque o clamor fez Jesus parar. O clamor fez Jesus parar. E quando Jesus para, algo tem que acontecer. E ele está parado aqui nesta noite. Ele é o centro da igreja. Louvado seja Deus. Quando ele chega diante de Jesus, Jesus agora pergunta, o que queres que eu te faça, Bartimeu? Até parece que Jesus não sabia o que ele estava precisando, mas Jesus queria ouvir dele, ele quer ouvir de mim, de você, o que é que tu quer. Salmo 37, a Bíblia diz, está na Bíblia, tem base bíblica. Ele quer ouvir de mim, de você, eu falei, o que você quer?
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, não é isso? Deleita-te e descansa, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o que? O desejo do teu coração. Desejo. As mulheres que já ficaram grávidas sabem o que é desejo, né? Com certeza. Que eu torne a ver. Pedindo para Jesus restaurar a vista de novo, pastor. E o pastor falou a campanha da restauração. Jesus quer restaurar hoje a tua vida nesta noite. Ele quer restaurar a tua vida financeira, quer restaurar a tua vida espiritual. Aleluia, louvado seja Deus. Quer restaurar a tua fé, a tua esperança, a tua confiança. Ele restaura. Aquilo que o ser humano não pode restaurar, deixa com Jesus. Amém, Jesus. O ser humano fala muito e não faz nada. Obrigado, Espírito Santo. Deus só no silêncio, ó, está agindo, só no silêncio. O que aconteceu? Não sei, só no silêncio Deus agiu. Abriu o teu favor. É verdade. E agora Bartimeu volta restaurado, com a sua vista restaurada, e para de mendigar. Eu estava lá, igreja. Eu estava lá sujo, fedendo. Vocês estão me vendo assim? Eu estava sujo, mendigando sujo. Não sabia nem qual era mais a minha cor, porque eu não tomava banho. Mendigo não toma banho, você sabe, né? Não tomava banho, não tem vergonha de falar. Deitado no papelão, varão. Ano passado, em Florianópolis. Ano passado. Peguei uma tal da doença chamada tuberculose. Aí quem aparece lá para evangelizar? O Douglas Júnior, um cantor famoso, todo mundo conhece aí? Conhece? Douglas Júnior apareceu lá, parou com um carrão. Jesus quer mudar a sua história. E eu vi ele bem arrumadinho com o carrão, ele foi lá, comprou um pão refrigerante, viu a minha situação, deu uma palavra, mas também comprou o que eu estava necessitando. Mas ele deu a palavra. Eu falei, Jesus quer mudar a minha história? Tu tá aí bonitinha pra tal? Aleluia, glória a Deus. Eu vou arrumar um lugar para tu, Jesus vai mudar a sua história. Ó, se preocupou. Tá entendendo? E foi embora. Mas eu peguei aquela tal doença da tal chamada tuberculose, que todos conhecem. Fui parar no hospital regional que tem lá em Florianópolis. No regional, a doutora falou, tá morrendo, me levaram pro Celso Ramos. Do Celso Ramos me levaram pro Nélio Ramos. Quando eu cheguei no Nélio Ramos, tiraram o raio-x. A doutora falou assim, ó, tu tá com 3 cruzes no pulmão. Aqui quem vem só vem para morrer. Eu falei, que isso, doutora? Que incentivo que você está me dando? Pastor, que incentivo é esse? Eu falei, doutora, eu já estou morrendo mesmo. Ué. Aí mexeu com um jovem no meu quarto e pela manhã ele começou a coar sangue desse jovem. Eu falei, enfermeira, está morrendo, tem que socorrer o jovem. Ela, espera, eu falei, espera, ela está morrendo. E ele morreu. A família veio e buscou. No outro dia chegou o senhor. O senhor também morreu o segundo. Eu falei, meu Deus, eu não vou ser o terceiro. E o medo, igreja? Aí me levaram um padre para benzer. Aí o padre falou, olha, você tem que confessar os teus pecados, que eu vou te perdoar. Não, mas o irmão lá disse que quem perdoa pecado não é o senhor, seu padre. Quem perdoa é Jesus de Nazaré. Louvado seja Deus, aleluia. O padre regalou um olhão assim, aí veio a freira com a cruzinha. Eu falei, se essa mulher vir com essa cruzinha, eu vou jogar lá do outro lado. Vai me amaldiçoar mais. E aí no corredor, que lá dentro dos hospitais, a gente tem uma igreja católica. Glória a Deus, glória a Deus. É mistério, para quem entende, né? Criança, né? Aleluia. Já se alegrando, né? Louvado seja Deus. Me chamaram para ir lá na igreja católica, quando eu vendo um chifre, um bicho, rapaz, no meio do corredor. Eu falei, eu vou tocar nesse bicho aí nada? Descobri que tinha uma igreja, 2 quarteirão do hospital, pulei o hospital de noite, tirei a máscara, sentei na igreja. Quando eu sentei, o pastor falou assim, tem um visitante aí, né? Tu é de onde? Eu falei, e onde tu mora? Eu falei, pastor, eu estou hospedado ali no Nélio Ramos. Quando eu falei Nélio Ramos, o povo se assustou, porque já sabia que era o hospital do câncer ou só da tuberculose. Ô pastor, o que tu tá fazendo lá? Eu falei, só quer saber mesmo, pastor? Ah, eu tenho um catálogo da tuberculose, pastor. Quando eu falei isso, os irmãos que estão do meu lado, ó, vazaram. Cadê os crentes fiel? Mas não critiquei, porque essa doença ela transmitia. Aí o pastor, põe a máscara. Eu tirei a máscara do bolso, botei a máscara. E ele me chamou para orar. Aí já sabe, né? Os irmãos naquela hora ficaram pentecostais, fizeram oração relâmpago para me vazar da igreja. Para não atingir a tuberculose, né? E aí eu peguei, pastor, agora vai para lá, volta para lá. Peguei e voltei, né? Fui para o hospital, quando cheguei lá o policial estava me procurando. Todos procurando para te dar remédio. Tu foi onde? Eu fui lá na igreja para Jesus dos crentes me curar. Aí o policial falou assim, eu também sou daquela igreja, eu sou presbítero. Tu foi no lugar certo? Louvado seja Deus! Oh, glória, aleluia! Pois aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia, ele merece toda a honra, toda a glória. Ah, oh, aleluia! Quando
tira o raio-x e ela fala, já subiu uma cruz. Eu falei, já melhorou. Eu tinha 3. Glória a Deus. Tinha gente lá que estava com 5, eu falei, eu não vou agora. Ele tem 5, eu tenho 3 cruz, não vou morrer primeiro que ele. E aí foram os irmãos lá para orar por mim. O pastor disse que Deus tinha uma obra na minha vida. Lembrei da palavra do Douglas Júnior. Falei, não vou morrer agora, Deus tem uma obra. Aí sumiu a outra cruz que estava no meu pulmão. Sumiu a outra e Jesus operou o milagre para a glória. Senhor Jesus, Jesus operou o milagre. Louvado seja Deus. Tudo isso é para a glória de Jesus. Porque se não fosse por ele, ninguém estava aqui. Porque se um cão quiser fazer o que ele quer fazer, ninguém estaria vivo. Não se brinca com Satanás. Ele não brinca de ser Satanás. A gente estamos vencendo e ele é expulso, né? Por causa do nome de Jesus. Mas não vai querer dar uma de super crente, desafiar não, que é perigoso. É no nome de Jesus, consagre o jejum à sua vida. Aleluia, louvado seja Deus. Saí do hospital, voltei para a rua. O irmão voltou e falou, tem um lugar para ti. Aí o cão não ficou satisfeito. O irmão falou, vou voltar aqui para te buscar. No papelão, igreja, sujo, descalço, com o pé inchado. Sem tomar banho. Chuva, frio, no papelão. Ninguém dava comida, era difícil. E aí botou a minha mão mirrada. Eu cheguei, minha mão ficou mirrada. Ele falou, vou botar a mão dele mirrada. Quis fazer de tudo para acabar com a minha vida, como quis acabar com a de vocês. Mas Jesus teve misericórdia. Amém. Botou minha mão mirrada, minha mão estava mirrada. O irmão veio, me pegou, me levou, me trouxe aqui pro Vida Jovem. Vida Jovem aqui, onde o irmão disse que esteve lá ajudando, né? E eu cheguei lá, sujo, fedendo, magro, com a mão mirrada. O presbítero entrou do Vida Jovem me recebeu. O Vida Jovem me acolheu. O Vida Jovem me recebeu com carinho, com amor. E eu não tinha um centavo. Tinha que ajudar, o irmão também não tinha um dinheiro. Mas ele foi um instrumento de Deus para me levar para lá. E o tenor falou, o presbítero entrou, não, fique aí, não precisa pagar. Jesus vai mudar a sua história. Vale mais uma alma do que o dinheiro. O presbítero entrou, irmão, falou dessa forma. Ore pelo aquele homem de Deus. Por toda a diretoria, eu sou muito grato ao presbítero Tenor, à diretoria do Vida Jovem, todos que me receberam ali, né? E aí o doutor foi me atender. Quando o doutor viu minha mão, o doutor falou assim, não sei não. Eu falei, mas o Jesus dos crentes vai me curar, porque me curou da tuberculose. Louvado seja Deus. E se passa os meses, eu comecei a orar a Deus, buscar Deus. Eu tenho que ir rápido, porque o relógio não é convertido, né? O relógio não é convertido, mas estou dentro da hora ainda. Jesus é bom, é maravilhoso, fique tranquilo. A vitória é certa nessa noite, amém? Ô glória! Estou orando, comecei a buscar. No terceiro dia, eles deixam a gente de molho, deitado, dormindo, porque a gente chega debilitado, cheio de cão no corpo, cheio de demônio. Então lá é jejum 24 horas, é oração. Quem já foi lá já viu a arca, né, que tem lá. Lá tem um pauteiro que chama os alunos para orar. O irmão trabalhou lá, né, o irmão, né, ajudou lá na obra. E o pauteiro chama a gente para orar. No terceiro dia,